Olá, papeleiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje a gente vai ter resenha completa das Brush Pens Mild Liner da Zebra. Essa lindeza aqui, ela veio lá da lojinha da Bia, o cupom já tá aparecendo aí pra vocês. Essa é a embalagem original, inclusive ela indica que vira um estojo, mas sem querer eu arrebentei a parte de trás dele, então só vai dar para mostrar para vocês mesmo a embalagem do jeito que ela está nesse abre e fecha. Mas acredito que se você comprar e tomar mais cuidado do que eu, você consegue. Bom, ela é uma brush pen e os grandes diferenciais dela são os que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Com relação à paleta, é bom lembrar que ela tem duas pontas, essa ponta aí que é uma canetinha e a outra ponta que é uma brush pen. O design dela é muito diferente também do que a gente vê aqui no Brasil e ela é um produto que está inaugurando aqui no nosso país agora, não tinha antes. Então vamos lá conhecer a nossa brush pen porque tem muita coisa para a gente debater. Não tem como a gente começar uma resenha sem antes fazer o pen teste dessa lindeza. Então eu peguei essa fichinha aí que é gramatura 90. Ela é bem legal para fazer pen teste, eu inclusive coloco ela no porta-ficha, fica super legal. E aí eu comecei pela mesma ordem que vem no próprio estojo da Brush Pen. Lembrando, Brasil, que assim, acho que é importante a gente mencionar que o preço dela é muito acima do mercado, se a gente for comparar com outras brush pens. Mas assim que você escreve com ela, você já percebe o porquê que ela tem esse valor. Então vamos lá, né? Aspectos da textura. Ela não é uma brush pen comum como as outras que a gente vê por aqui. A pontinha dela não espiga, a parte aonde ela é mais fininha é bem compridinha e muito firme, então a gente consegue ter aí uma tração muito boa da caneta. A outra ponta dela corresponde exatamente ao mesmo tom da brush pen, desconfio inclusive que seja a mesma carga, e faz uma pontinha muito fininha como se fosse uma fine liner. Ela é tão fininha que parece que realmente é uma fine liner, quando na verdade é só uma pontinha de canetinha. A paleta dela é outra coisa que a gente precisa destacar para falar de zebra. Como vocês podem ver, algumas cores são clássicas, como por exemplo o verde folha e o verde água, mas a gente tem tons muito diferenciados, como o primeiro, que é um tom meio de rosa chiclete com goiaba, o segundo, que é um laranja meio tom de outono, e todos os tons de azul e verde eu achei bem peculiares dessa caneta. Inclusive, foram meus tons favoritos. Essa segunda coluna resume aí as cores que eu mais gostei de toda a paleta. É claro que não dá para justificar o preço só pela paleta de cores. Eu acho que a gente só consegue mesmo sentir o quanto vale a pena depois de pegar diretamente mesmo para fazer o traço. Patrícia, por que você não pegou a marca texto? Por que você optou pela Brush Pen? Bom, eu preferi a Brush, porque a marca texto ela tem menos possibilidade do que uma Brush Pen. A Brush Pen, de fato, ela é um pouquinho mais funcional, porque ela vai servir também como marca texto, mas ela vai ter ainda a opção de pincel. Então, por esse motivo, eu preferi colocar a Brush Pen e não a marca texto como prioridade na minha listinha de presentes. Felizmente, o mozão entendeu as indiretas e já garantiu para mim. Essa é a paleta de 15 cores, notem que tem 3 tons, que é uma mistura de neon com pastel, porque é tom de neon, mas é um tom de neon meio clarificado, assim. Todas as outras, elas são mais pro tom pastel do que pro tom neon. Agora vamos testar algumas técnicas com essas lindezas para ver se elas aguentam bem o tranco. Vocês sabem que eu não suporto caneta só para enfeite, né? Então, para mim, a caneta ela tem que funcionar bem. O primeiro efeito que eu quis testar é o de sobreposição, para testar como que ela fica quando uma cor passa por cima dela mesma. Isso a gente consegue testar como que ela vai deixar o papel, como que ela vai ficar por cima, se o papel vai ser danificado por uma carga excessiva e como vocês podem ver, ela atende perfeitamente na distribuição de carga. Ela não deixa o papel úmido, ela seca imediatamente.
ela não rasga o papel e ainda por cima ela dá esse efeito de transparência, ou seja, onde ela passa por ela mesma, ela cria uma segunda camada da cor, o que é bem legal para trabalho artístico. Olha só como fica legal. Bora para o nosso segundo efeito, porque caneta boa é caneta para ser usada. Não gosto de caneta que só serve para ficar de enfeite. Essa daqui é cara demais para não funcionar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Aqui a gente vai testar a cor da brush mais a cor da parte fine liner. Como vocês podem ver, o tracinho da brush, quando a gente faz o fininho, é bem fininho mesmo. Isso revela pra gente uma firmeza muito boa na cerda. É aquele tipo de cerda que você vai acalcar e ela vai voltar ao normal imediatamente, sem medo nenhum de você fazer o traço, sem medo nenhum de você afundar demais. Aqui na Fine Liner vocês percebem que ela tem a mesma correspondência de cor e o traço é bem fininho, fica muito legal para vários efeitos. E como as cores se correspondem, fica bem fácil para fazer a sua criação. Agora vamos testar o efeito mais amedrontador que vocês acham aqui do canal. Vocês sempre me dão uma xingadinha quando eu faço, mas tem que fazer, que é a mistura de cargas. Uma caneta boa, pessoal, ela tem que aguentar essa mistura e tem que voltar ao normal depois. Se eu estragar a minha zebra, é porque ela não merecia nem estar nesse canal, hein? Mas como vocês podem ver, ela tá criando um efeito de degradê muito bonito, misturando as cargas, dando destaque para as duas cores, sem deixar que elas virem um só. E depois ela foi ficando limpinha de novo, então dá para fazer esse efeito sem medo nenhum, porque a sua zebra vai voltar ao normal. Inclusive, de todas as mesclas que eu já fiz, essa foi uma das que eu mais gostei, justamente pela divisão certinha de cores e por esse degradê que misturou muito bem ela sem danificar a caneta. Fiz questão de mostrar para vocês que a caneta ficou super limpinha e pronta para a gente fazer qualquer outro efeito depois disso. Eu amei, inclusive, essa combinação de cores. Se você tem, já testa aí na sua casa, porque dá muito bom. Eu peguei aqui um bloquinho transparente porque eu quero testar a aderência dela em superfície plástica. Ela não é uma caneta marcadora, então ela não é para ficar grudada no plástico, é para ela ser um efeito bem como se eu estivesse depositando uma tinta aquarela. E aqui, ó, eu tô usando o vermelho para pegar e fazer o degradê com o laranja. Percebe que funciona bem, ó, a mescla sai e depois ela já sai da pontinha laranja. Então, esse efeito também tá aprovado. O próximo efeito que eu vou fazer para vocês também é de mescla no plástico, para a gente ver se ela atinge o efeito aquarela, que é aquele efeito que a gente usa o plástico como base e depois carimba. Vamos testar então, mas antes um títulozinho só para a gente não deixar aqui de bobeira, porque é claro que a gente já quer muitas ideias, né, Brasil? E, gente, já me conta aqui se vocês estão curtindo essa resenha. Inclusive, já queria fazer um adendo, tá? A gramatura dessa ficha é 90 gramas, embora não tenha mostrado no vídeo, ela não passa pro outro lado. Isso é um ponto importante que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, mas estou deixando aqui gravado e registrado para vocês saberem. Bom, aqui, pessoal, tô fazendo aqui uma mescla da caneta na superfície plastificada para a gente testar a possibilidade de carimbar essas tintas mescladinhas no papel. Vamos ver se dá certo, se ela atinge esse efeito aquarela. É para ela atingir, porque não é para ela grudar no plástico, mas, né, nunca se sabe. Vamos ver aqui. Tcharam! Olha só, ela fica e passa tranquilamente para o papel. Olha que efeito maravilhoso, fica bem esfumaçadinho, uma cor mais suave ainda, que eu adorei fazer. Inclusive, já aproveitei também para criar aqui como se fosse um título de janeiro, porque eu amei esse fundo mescladinho. Ficou muito perfeito e os tons super combinaram para a gente já inaugurar janeiro. Aliás, muita coisa boa tá vindo por aí, Brasil, inclusive clube novo de assinatura aqui no canal. Mais papo para outro vídeo. Bom, gente, agora vamos encerrar o vídeo com as minhas considerações finais. Primeira coisa, compensa o valor? Com certeza, é uma qualidade assim muito superior a todas as outras que eu já experimentei, não só pela paleta, mas pela possibilidade do traço e pela qualidade na conservação. Então tá super aprovada, super recomendo para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.